No dia 21 agora, saiu a notícia que deixou a maioria de nós sambistas com uma certa surpresa. Causou uma grande surpresa no momento que foi anunciado. O adiamento dos desfiles das escolas de samba para abril. Isso foi tema de dois vídeos aqui no meu canal, o Opinião 174 e o Opinião 172. De uns tempos para cá, eu não acreditava em cancelamento ou adiamento, ainda que Niterói já tivesse adiado seus desfiles para depois da Páscoa, em data ainda não revelada. Mas aí veio a reunião de emergência nesta sexta-feira, entre os prefeitos do Rio e de São Paulo, supostamente amparados por seus comitês científicos, e anunciaram o adiamento para abril. De cara, quando eu vi a notícia, quando saiu, aqui já começaram a me perguntar no WhatsApp o que eu achava disso. Olha, eu não sou negacionista. Eu não sou de achar que a ciência está certa só quando ela concorda comigo. Se os comitês científicos estão dizendo que não pode ter carnaval, quem sou eu para discordar? Só que eu acho o seguinte, tem que ter coerência. Se não pode ter carnaval, se tem que ser cancelado o carnaval, então tem que cancelar todo e qualquer evento que gere uma grande aglomeração. Não importa se é igreja, se é futebol, o que for. Porque assim, não faz sentido. Do ponto de vista epidemiológico, o vírus não é sambista. O vírus não vai se espalhar só ao som do samba. Se uma coisa que gera aglomeração não pode, outra que gera aglomeração também não vai poder. E era para estar começando a cancelar já desde agora, né? Desde agora até enquanto precisar ainda. Se precisar até o final de fevereiro, que assim seja. Eu pensei em fazer esse vídeo aqui logo de cara, mas eu tenho essa mania de procurar me informar, esperando um pouquinho, ao invés de gravar sempre no calor dos acontecimentos. Pois bem, comecei a ler e ouvir alguns rumores de que, na verdade, a história não foi bem assim. Ontem eu assisti a live do canal Mais Carnaval, onde eles disseram que a movimentação teria partido de duas escolas de samba de São Paulo, que foram conseguindo convencer as outras e formaram uma maioria para adiar para abril. Não foi por causa da pandemia, mas sim por outros fatores. Algumas escolas estariam com o barracão atrasado, mas nada muito absurdo. Outras pensaram o seguinte: se ocorrer o desfile assim em fins de fevereiro, vai haver restrição de público, obrigatoriedade de uso de máscara, de acordo com o último protocolo da segurança da prefeitura, né? Mas se ocorrer lá em abril, a situação pode melhorar. As crianças já vão estar vacinadas, a própria curva natural da infecção pode ter baixado, e aí dá para fazer o carnaval com 100% da lotação e sem precisar de máscaras. Daí, elas teriam levado esse pedido de adiamento para a Globo, que disse: olha, eu só aceito se as escolas do Rio também aceitarem. E aí as escolas paulistanas conseguiram convencer a maior parte das escolas da Liesa a também serem favoráveis ao adiamento, o que gerou a tal reunião entre as duas prefeituras para oficializar o carnaval em abril. Eu conheço até gente que gostou da mudança, tá? Meu amigo Wellington, cavaquinista, que gravou aqui o hino do Bola Clube, ele disse que para ele essa mudança é boa, porque vai ter mais tempo de pré-carnaval. É um modo positivo de ver as coisas. O problema é que o feriado de carnaval está mantido, não vai ser adiado. Nos órgãos públicos, o dia 22 de abril, que é uma sexta-feira, é ponto facultativo. Vai ser ponto facultativo. Todo ano é. Porque é ali entre o dia de Tiradentes e o dia de São Jorge. Mas para quem for funcionário público e quiser desfilar, nada muda. Mas para quem trabalha em empresa particular, a coisa muda de figura. Porque a segunda-feira do carnaval normal, em geral, os funcionários eles fazem uma espécie de banco de horas antes do carnaval, para compensar as horas não trabalhadas. Aí eles podem viajar, ficar de sábado à noite até terça-feira fora. Ou ficar na cidade mesmo, curtindo o carnaval. Em abril não vai ter isso. Então a possibilidade de as pessoas acompanharem o carnaval vai ficar menor. Eu sempre imaginei que o carnaval tinha que se desatrelar do calendário móvel da Igreja Católica. Eu sou a favor do carnaval sempre na última semana de fevereiro. Todo ano. Independente do calendário lunar, o que quer que seja. Mas será que em abril o carnaval vai colar? Uma coisa é você mover todo o feriado para uma data diferente do calendário. Outra coisa é você mover para abril o pós-Páscoa, só os desfiles da escola de samba. Sabemos que o santo católico de maior devoção entre os sambistas é São Jorge. E aproveitaram o feriado dele aqui no Rio para fazer o carnaval. Mas parece que assim, uma das duas festas vai sair claramente esvaziada nessa história. O calendário dos desfiles a princípio está assim: quarta, dia 20 de abril, grupo especial de São Paulo e segundo grupo do Rio de Janeiro. Quinta, dia 21, mesma coisa, grupo especial de São Paulo e segundo grupo do Rio de Janeiro. Na sexta-feira, dia 22,
Grupo Especial do Rio de Janeiro e a quarta divisão da Superliga na Intendente Magalhães. Como a gente sabe, aqui é o desfile da Intendente Magalhães, que pega da terceira à quinta divisão. Ele está dividido em duas ligas que concorrem entre si, né? Atualmente está uma disputa jurídica, a Livres não está conseguindo indicar escolas para subirem para o segundo grupo, que é na Sapucaí. Isso está na justiça, mas ainda não tem uma definição. A princípio, quem ganha Livres fica na Livres mesmo, mas seria uma terceira divisão paralela. Então, sexta, dia 22, Rio Especial e quarta divisão da Superliga na Intendente. Ok, sábado, dia 23, Rio Especial na Sapucaí, terceira divisão da Superliga na Intendente. E aqui eu acredito que o segundo grupo de São Paulo também vai ser nesse dia. Lá em São Paulo o segundo grupo é um dia só, não é em 2 dias que nem aqui no Rio de Janeiro. E aí no dia 24, domingo, seria o desfile aqui no Rio do Carnaval Infantil, né, as escolas de São Mirins, e também a terceira divisão da Superliga. Em relação especificamente ao Carnaval da Intendente Magalhães, isso parece ainda não está confirmado. Parece que hoje é que vai ter uma reunião que vai esclarecer melhor a situação. Mas já estão colocando aí na Wikipédia, né, o usuário Prof. Banchê ou Banchi 87, ele colocou lá esse calendário da Intendente Magalhães, mas eu não sei se isso está bem confirmado não, eu acho que ainda não. É um usuário que ele tem característica de... ele costuma não citar fontes, né? Então é um pouco duvidoso às vezes. Mas às vezes ele acerta muito, as coisas que ele diz lá acabam acontecendo depois. Então alguém, de repente, dos bastidores aí, sei lá. Dia 29 de abril, que seria a semana após esse carnaval aí, seria na sexta-feira a terceira divisão da Livres. No dia 30 de abril seria a quarta divisão da Superliga. E no dia 1º de maio, a quarta divisão da Livres. Agora vejam, imagina que você tem que desfilar na Intendente Magalhães no domingo dia 24 e depois no domingo dia 1º de maio, tendo que trabalhar no dia seguinte. Isso é loucura, tá? Desfile das crianças, que já está confirmado, tudo bem, porque começa de dia ainda e termina meia-noite, mas na Intendente nós temos 14 escolas de samba para desfilar na segunda noite da Superliga. Nós temos mais 11 escolas na quarta divisão da Livres, grupo C. Como é que essas pessoas vão desfilar e trabalhar no dia seguinte? O grande problema, a meu ver, que causa tudo isso, é que o poder público não é transparente nas suas decisões. Não dão os nomes aos bois sobre quem está querendo o quê. Até agora, nós não sabemos quais teriam sido as 8 escolas de samba paulistanas que propuseram o adiamento. Se é que essa história é verdade, claro. Mas se não é, a Liga SP e a Liesa, ou as próprias prefeituras já deveriam ter vindo a público desmentir, o que até agora não foi feito. Se a decisão foi mesmo das escolas de samba, para poderem fazer um carnaval sem restrições mais à frente, então venham a público e se manifestem, dê a cara a tapa. Não fiquem jogando a responsabilidade para as prefeituras. Inclusive as prefeituras não fiquem assumindo uma decisão que não foi sua. Não faz sentido. Ou vocês acham que vão ganhar opinião pública por conta disso? Pelo contrário, estão perdendo o apoio dos sambistas porque a maioria de nós está desconfiado que não vai ter carnaval nenhum, quando chegar mais à frente vão cancelar, ou se tiver, que vai ser um carnaval bem meia boca. Já os fundamentalistas religiosos, aqueles que odeiam o carnaval, vão dizer que não adianta nada apenas adiar, que tinha mesmo era que cancelar. Talvez isso aí agrade apenas aqueles que estão muito preocupados com a Covid, mas esses talvez continuem achando que também não deveria ter carnaval mesmo em abril, que seria só para fazer carnaval no ano que vem mesmo. Politicamente, eu acho que essa decisão é muito ruim porque não agrada quase ninguém. É verdade. O bom político, ele precisa por vezes tomar decisões que não agradam ao povo de imediato. Mas ele precisa também explicar por que ele está fazendo. E é nisso que está o grande erro hoje. Se a questão mesmo é a saúde pública, então o Eduardo Paes e o Ricardo Nunes precisam urgentemente deixarem os responsáveis pelos seus comitês científicos falarem o que pensam. Precisam ter publicidade, apresentar os dados, não basta dizerem que é assim e acabou. Eles precisam da isonomia de tratamento em relação a outras manifestações culturais, que geram aglomeração também. Tem que voltar a proibir os jogos em estádios, tem que cancelar boates, shows, igrejas muito grandes, cinemas, tudo isso tem que passar a funcionar no mínimo com um público bem mais restrito.
O que vale para as escolas de samba tem que valer para tudo. Senão, só vai reforçar em nós sambistas a ideia de que estão realmente discriminando os sambistas e usando o vírus só como uma justificativa para esse cancelamento, para perseguir o carnaval. Se por outro lado, o problema não é realmente a saúde pública e foram as escolas de samba da Sapucaí e do AMB que pediram por esse cancelamento, então não há por que adiar, por exemplo, os desfiles da Intendente e da Vila Esperança, que na Vila Esperança são os equivalentes paulistanos da Intendente Magalhães, né? Como eu disse, eu não sou infectologista, eu não sou cientista, mas eu leio e escuto muito o que eles estão dizendo. Há infectologistas, por exemplo, o pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Júlio Croda, que afirmam que em cerca de 10 dias aproximadamente, a epidemia pode atingir o seu auge aqui no Brasil. Se isso acontecer, no que seria no calendário normal o carnaval, nós já estaríamos com um cenário de baixa do vírus. Porque tem um limite, né? O vírus vai contaminando as pessoas, chega uma hora que ele não tem mais como contaminar muita gente num curto espaço. Aí tem que dar uma baixa, depois lá na frente o vírus volta, mas talvez com uma outra variante, mas naquele momento ali a variante Ômicron, como é que tá, ela vai chegar num momento que não vai ter mais quem contaminar, porque está contaminando muito rápido. E os dados aqui no Brasil estão muito obscuros ainda. Muita gente nem está fazendo teste ou está fazendo teste caseiro e tal, e isso não está entrando para as contas oficiais. Então, na verdade, os números de contaminados já podem ser muito maiores do que os que o governo acredita que são. Eu estou apostando nessa linha, tá? Eu estou apostando, é um palpite, mas é um palpite razoavelmente otimista, e eu concordo que não dá para o poder público tomar decisões baseadas em palpite, né? O poder público precisa ter uma certa certeza. Mas assim, se confirmando esse cenário de baixa do vírus no carnaval, nós poderíamos até liberar novamente o carnaval de rua, que seria até um cenário curioso, né? Porque com o carnaval de blocos de rua numa época e os desfiles de escola de samba em outra época, 2 carnavais no mesmo ano seria legal. Quem sabe isso possa ser adotado em outros anos, mesmo sem a pandemia. É uma coisa a se pensar. Também, acho que a gente tem que considerar o seguinte, e eu espero muito que isso não aconteça, tá? Mas não é totalmente impossível em março ou abril de 2020 surgir uma nova variante tão ou mais contagiosa com a Ômicron ou mais resistente às vacinas, e aí a gente tem que acabar cancelando lá em abril também. Afinal, se a Ômicron não tivesse surgido agora no final de 2021, nós nem estaríamos tendo essa discussão aqui hoje. Mas, resumindo, a minha opinião hoje é essa: se tem que adiar por causa da saúde pública, adia. Mas que seja para todos os eventos. Estão adiando só por conveniência das escolas de samba e não por uma real necessidade da saúde pública, então falem isso com todas as letras e tirem a intendente dessa incerteza. Lembrando que Vitória, no Espírito Santo, adiou seus desfiles para 7, 8 e 9 de abril, fugindo da concorrência com o Rio. Em Vitória, eles geralmente fazem os desfiles uma semana antes daqui. Esse ano, se mantido esse calendário, serão 2 semanas antes. Em Niterói, nós ainda não temos uma data confirmada, eles só disseram que vão adiar para abril. Seria interessante se Niterói colocasse daqui para o dia, quer ver? Para o dia 16, 17 de abril, né? Aí ficaria Vitória num final de semana, Niterói no outro, Rio de Janeiro no outro, e no final de abril o desfile das ligas restantes ali da Intendente, né? O 5º grupo da Superliga, o 3º e o 4º da Livre. Aí seria um mês inteiro de carnaval nos finais de semana. Já pensou? Seria bem legal. Mas eu só não sei se vai colar, né? Se essa coisa de carnaval em abril vai realmente ganhar adesão das pessoas, se as pessoas vão ter como participar da mesma forma, porque, repito, não vai ter o mesmo ponto facultativo, o feriado não vai ser igual e tal. Espero que dê certo, espero que funcione, mas vamos continuar aguardando. Repetindo, não sou contra a ciência, mas acho que a ciência, os cientistas precisam se manifestar de uma forma mais enfática, precisam fazer o que o Átila, o que o professor Miguel Nicoleles, todos eles têm feito durante esse tempo todo. Precisam ter mais diálogo com a sociedade para explicar o porquê das suas decisões, tá bom? Eu sou Leandro Rocha, estou sempre aqui acompanhando as notícias a respeito do carnaval. E como eu disse aqui, se tiver carnaval esse ano na Intendente Magalhães, novamente nós estaremos lá para registrar, tá bom? Um abraço e até a próxima.